Nesta videoaula de hoje, nós vamos falar sobre os temas cadeia e teia alimentar. Nós vamos ver aqui as diferenças entre elas, né, e o que elas são. Então, todos os seres vivos, eles precisam de energia, né? Energia é essa que é utilizada para realizar todas as suas atividades, como crescimento, desenvolvimento, ou seja, as suas atividades tanto físicas como as suas atividades metabólicas. Então, existe um grupo de seres vivos que eles conseguem produzir a sua própria energia, que são chamados os seres vivos autótrofos, que nós temos como exemplo os vegetais, as algas e as cianobactérias. Já outros seres vivos, eles só conseguem obter essa energia através de um consumidor, né? Ou seja, através de outros seres vivos. São os que nós chamamos de seres heterótrofos, que são seres incapazes de produzir o seu próprio alimento. Essa relação de busca de alimento, ela é chamada de cadeia alimentar. Toda cadeia alimentar, ela vai começar por esse ser vivo aqui, que nós temos aqui, que é uma planta, que são os seres vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento, ou seja, produzir a sua energia. Aqui na cadeia, eles são chamados de seres vivos produtores, bom? Que conseguem converter a energia luminosa que vem do sol para o seu corpo. Dentro dessa cadeia aqui, nós temos um animal que consome esse produtor. E no caso aqui, esse animal, ele é chamado de consumidor primário, que nessa cadeia ele está sendo representada por esse inseto. Então, a energia que está no vegetal, ela vai passar para esse outro animal, que no caso aqui é o inseto. E essa seta, qual é o significado? Por que que entre um ser vivo e outro, essa seta tem que ser colocada? No caso aqui, pessoal, essa seta, né, ela indica o sentido que está sendo repassada essa energia. Então, certo? Então, aqui no caso, a energia desse produtor está sendo repassada para esse consumidor, né? E aqui nós temos um sapo, né, que ele consome, ou seja, esse sapo ele vai se alimentar do inseto, então ele estará consumindo a energia desse animal, e aqui ele é chamado de consumidor secundário. E aqui nós temos um outro animal, que é a cobra. Ela será também chamada de consumidor. No caso aqui, ela será o consumidor terciário e ela estará absorvendo a energia do sapo. Essa energia que nós estamos falando aqui a todo momento, ela é passada de um ser vivo para o outro. E esse repasse de energia, ele é chamado de nível trófico. Lembrando que essa energia, ela é gasta por cada ser. Para quê? Para realizar suas atividades, né? E a sobra dessa energia é que ela é repassada para o animal seguinte, tá bom? Vendo aqui essa cadeia, nós podemos dizer que cada alimento, cada cadeia alimentar, na verdade, ela pode ter 3 níveis tróficos, no mínimo, né? Ela terá que ter um produtor dentro dessa cadeia, né, que sempre vai ficar no início da cadeia alimentar, né, porque ele é o único ser capaz de produzir o seu próprio alimento, que vai ser seguida pelos consumidores. Nesse caso aqui nós temos um consumidor primário, um consumidor secundário, um consumidor terciário e poderíamos ter um outro consumidor aqui, que seria chamado de consumidor quaternário. Um elemento que não foi, né, falado aqui são os seres vivos que nós chamamos de decompositores, que nós podemos destacar que são os fungos e as bactérias, né? Que esses decompositores, eles estão presentes em toda a cadeia alimentar. Esses decompositores, eles conseguem fazer, né, a reciclagem da matéria na natureza, ou seja, ele transforma a matéria orgânica morta em nutrientes, em sais minerais, para o solo que servirá para um produtor se desenvolver. Ou seja, todos esses seres vivos, eles irão um dia morrer. E quem vai fazer o trabalho de fazer a transformação desses seres vivos em matéria orgânica são os seres vivos que nós chamamos de decompositores, que são os fungos
e as bactérias. Então, quando todos esses seres vivos eles morrem, eles serão decompostos, ou seja, eles serão transformados em sais minerais que servem depois para os vegetais. Então, isso tudo, todo esse processo, nós podemos dizer que é uma reciclagem natural. E nós temos aqui, né, a teia alimentar, que a teia alimentar ela é formada por um conjunto de cadeias alimentares que estão interligadas entre si. Essa teia, ela também pode ser chamada de rede alimentar. Então, aqui, dentro dessa cadeia alimentar, nós podemos ter aqui esses seres vivos, no caso aqui, ó, um produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário, que no caso aqui, essa ave. Alimentando-se desse mesmo produtor, nós podemos ter outros animais, que, por sua vez, esses animais vão se alimentar entre si, que é o que dá para nós percebermos aqui ao movimento dessas setas. Né? Então, nós temos aqui ó, várias cadeias alimentares. Então, nós temos uma cadeia alimentar, duas cadeias alimentares. Então, nós temos aqui 3 cadeias alimentares dentro, né, dentro de um mesmo espaço que nós chamamos de teia alimentar. Voltando, o que significa teia alimentar? É o conjunto de cadeias alimentares que estão interligadas entre si, como dá para nós percebermos aqui. Então, essa teia e essa cadeia alimentar, elas vão estar interligadas, aonde as teias alimentares, elas são formadas por várias cadeias, né? Dentro das teias, nas teias alimentares, o mesmo organismo ele pode ocupar diferentes níveis tróficos, né? Dentro de uma cadeia alimentar, está presente aqui o fluxo, ele é unidirecional, né? E ele apresenta níveis tróficos, que são os produtores, que são os organismos autotróficos, que são capazes de produzir o seu próprio alimento, que são os vegetais, as algas e as cianobactérias. Temos os consumidores, que nós temos consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário, que são os organismos heterotróficos, que são seres vivos que precisam alimentar-se dos produtores, que são seres incapazes de produzir seu próprio alimento. E temos os decompositores, que são os organismos que vai realizar a decomposição, que é a transformação dessa matéria orgânica em sais minerais, que nesse caso aqui, nós vamos destacar aqui as bactérias, né? As bactérias, e vamos destacar também os fungos.